Vamos falar agora de réguas e gabaritos. Quais são as réguas e gabaritos que eu uso? Bom, régua, eu uso essa régua da Marberg, aqui ó. Sendo bem sincero, eu não uso muito, tá? Eu uso apenas, assim, régua, vamos lá. Eu uso apenas para poder demarcar chão, uma sombra ou o assoalho do carro. Não uso régua para fazer as linhas do carro, tá? Isso é bem importante. E também não uso para ficar medindo. É basicamente uma referência para mim, para eu poder traçar uma linha reta quando eu necessariamente preciso que essa linha seja reta, tá bom? Então eu uso com bastante parcimônia. E sendo bem sincero, estou usando bem pouco essa régua, tá? Porque eu tenho predileção por usar esquadros, tá? Inclusive esses aqui meus já estão bem velhinhos, bem danificados. Também são da época da faculdade, tá? Vou pegar aqui, ó, um jogo de esquadros, ó. Esse aqui é um esquadro 45 graus, está até quebrado. Esse aqui é um esquadro de 30 graus, tá? É o jogo de esquadros que eu uso. Por que eu prefiro utilizá-los? Porque por eles serem de acrílico, eles são transparentes, então permitem com que eu consiga visualizar e enxergar o desenho que está do outro lado. Então por isso que eu tenho utilizado mais esquadros do que a régua, que é de metal, tá? Então acabou que eu me habituei a usar esquadro. Tenho achado que é mais prático para os meus trabalhos, tá bom? Gabaritos. Uso basicamente dois gabaritos, tá? Um gabarito de circunferências, tá? Gabarito de círculos. Esse gabarito aqui é da Trident, tá bom? Então, gabarito de círculos e gabaritos de elipses, tá bom? Esse gabarito aqui de elipses também é da Trident, tá? Por sinal, uma linha de material muito boa, tá? Recomendo. Bom, quando que eu uso as circunferências? Não uso para sketches, eu uso apenas quando eu já estou finalizando os desenhos, tá? E muita atenção, porque assim, eu encontrei essa daqui, tá? Que é menorzinha. Você tem uma com várias gradações de circunferências. É possível fazer também, tem gente que fabrica o seu próprio gabarito. É um outro recurso interessante também. Mas é interessante que o gabarito, caso você vá fazer, ele seja translúcido, então ele tem que ter uma certa transparecência. Não sei se existe essa palavra, transparecência, mas enfim. Ele tem que ser meio translúcido para você poder enxergar o desenho que está por baixo. E ele tem que ser bem firme aqui por dentro, porque você vai passar a caneta, né? Então, ou o lápis, enfim, o marcador. Então você precisa com que isso daqui não deforme enquanto você está passando, tá? Então isso é muito, muito importante. Uso apenas na parte da finalização. Assim como também gabarito de elipses, tá? Gabarito de elipses eu uso somente também quando eu estou fazendo a finalização. Ele aqui tem alguns graus, tá? Ele começa do grau, deixa eu ver, do grau 25, tem o 35, 45 e 60, tá? São os graus das elipses. A gente não pode ficar refém do uso dos gabaritos, porque às vezes um determinado ângulo que você vai utilizar, vai fazer o seu desenho, a vista do seu carro, você não vai ter exatamente o tamanho da circunferência que você quer ou a inclinação da elipse que você vai fazer. Então, para esses casos, você precisa realmente desenvolver uma boa técnica de desenho à mão livre. Mas para você ter, às vezes, um desenho preciso, tá? De uma circunferência, quando há necessidade, e eu não tenho no tamanho que eu gostaria, eu utilizo o compasso, tá? Compasso aqui também, compasso da Trident, tá? Esse compasso aqui eu comprei para a faculdade, ele foi bem caro na época, tá? Eu não me lembro agora o valor que ele tá, acredito que já deva ter barateado. Não vou lembrar quanto que eu paguei, mas ele foi bem caro, tá? E o que é interessante desse compasso aqui, ele tem a ponta seca, tem a ponta grafite, é que ele permite a regulagem. Então, olha só,
você consegue aumentar, né, um lado e você consegue ampliar o outro lado também. Então, permitindo com que você faça aí circunferências bem grandes. Além disso, ele permite também a regulagem da ponta. Deixa eu ver se eu conseguir fazer aqui, ó. Aqui, ó, permite a regulagem da ponta. Porque quando você inclina ele, né, ele não fica retinho, ele fica na diagonal, né? Então você consegue ajustar aqui tanto essa ponta seca quanto a ponta grafite, né? E aí você consegue fazer com que ele faça um desenho reto, tá? Então é muito bom. Claro que, a bem da verdade, foram pouquíssimas vezes que eu precisei aumentar o compasso, ampliar o compasso, né? A grande maioria dos desenhos que você vai fazer, principalmente se for de carro e você fizer nessas dimensões que eu falei, que são as dimensões A4, A3. A4, então, provavelmente você nem vai precisar de usar um compasso, mas você vai usar pouquíssimas vezes isso. Mas enfim, é legal ter um compasso, mas na real, muito raro eu usar isso daqui. A última vez que eu devo ter usado deve ter questão de ano, tá? Mas você podendo, e caso você faça desenho de carro em dimensões maiores, é um bom equipamento para você ter, tá?